Olá, esta é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo. A leitura é focada em relacionamentos, pois foi o método escolhido pela maioria. Por conta disso, eu recomendo assistir os vídeos do seu signo lunar e da Vênus, pois você pode acabar se identificando mais com eles. Para quem queria o método antigo, eu vou passar a usá-lo nas previsões quinzenais. Foi o modo que eu encontrei para beneficiar todo mundo. E para quem quiser que o seu signo seja postado primeiro, curta o vídeo porque a ordem de postagem do canal é baseada nos signos mais curtidos do mês anterior. E quem tiver interessado em fazer uma leitura pessoal comigo, é só enviar um e-mail para o endereço que está na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Recados dados, vamos iniciar a leitura. Signo de Touro. Antes de eu começar aqui, eu vou avisar vocês que é possível, pelo que eu já estou vendo no geral aqui, é possível que essa leitura seja bastante específica para uma pequena parcela do signo de vocês, porque eu vou tentar adaptar para a situação de todos, mas eu já dou esse aviso que pode ser que muita coisa alguns de vocês não se identifiquem. Mas no presente, o Pajem de Copas, é possível que vocês já entrem no mês de julho com um novo interesse amoroso. Pode ser do signo de água, Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente o signo de Peixes. Pode ser uma pessoa mais nova do que vocês, muito mais nova do que vocês, principalmente do sexo feminino. Pode ser muito mais nova, mas não necessariamente. Há também uma situação aqui de vocês recebendo uma mensagem, porque o pajem também remete a mensagens, alguém demonstrando interesse, como eu já falei, elogiando vocês, pode ser através de um elogio, ou demonstrando realmente o interesse de ter um relacionamento. Mas eu vejo aqui principalmente alguém obtendo uma notícia aqui de um nascimento de uma criança. Essa criança pode ser do sexo feminino, porque eu vou para o passado recente logo, que é o mês de junho. No mês de junho tem o arcano a Lua. A Lua se refere a situações confusas que a pessoa não enxerga muito bem a verdade da situação. Há uma névoa encobrindo a situação, e esse arcano também fala de usar a intuição nesses casos, porque a pessoa pode estar enxergando alguém ou a situação de forma distorcida. E no passado recente, que é o mês de junho, a situação era assim, encoberta por esse véu. Também fala de ilusões. Vocês poderiam ou ainda estão lidando com uma pessoa do signo de Peixes, pode ser o caso. Essa pessoa pode ter Peixes forte no mapa, no Sol, Lua, Ascendente principalmente. E principalmente quem estava lidando com uma pessoa ou ainda está lidando com uma pessoa de Peixes, essa pessoa poderia estar confusa, se for uma mulher principalmente, ou escondendo algo. Eu vejo, porque a Lua se refere a segredos também. Vejo principalmente uma mulher, porque tem a mulher aqui. E essa pessoa poderia estar escondendo algo que pode ter relação com uma gravidez. Por isso que no mês de julho, alguns poderão receber essa notícia de uma gravidez e que o sexo da criança pode ser o sexo feminino. Isso é para alguns. Acredito que uma boa parcela, porque eu vejo uma situação aqui bem específica. O obstáculo
se não for isso, vocês adaptam a situação de vocês. O obstáculo tem o 10 de espadas. É um arcano um pouco complicado, e o obstáculo, pelo que eu vejo aqui, seria alguém superar ou uma traição num relacionamento, ou o término de um relacionamento que foi bastante sofrido, que pode ter envolvido também traição, porque esse arcano sempre remete a pessoa ser esfaqueada pelas costas. Vocês podem ver aqui, é bastante claro. Pode ser por uma pessoa ou um grupo de pessoas, porque são várias espadas aqui. O obstáculo também pode ser alguém aqui ter que superar uma situação bastante que causou muito sofrimento, e pode ter causado também pessoas falarem pelas costas. Também pode ser o caso. E pode ter relação com o nascimento de uma criança, ou pode ter relação com uma criança em si. Pajem de Copas também se refere a crianças ou adolescentes. Que essa pessoa, uma das partes aqui pode ser a mãe ou o pai. Aí vai depender, porque saiu os dois, a imperatriz e o imperador. E o obstáculo seria uma dessas coisas, ou pode ser as coisas que eu falei, pode ser mais de uma coisa que eu falei também. Superar uma traição num relacionamento, superar o término de um relacionamento que pode ter envolvido traição, superar uma situação sofrida que pode ter envolvimento de várias pessoas, e também de falarem pelas costas também é o caso. Na mente de uma das partes tem a imperatriz. A imperatriz se refere à mãe, à maternidade. Essa pessoa está pensando na gravidez de alguém. Se for um homem, o homem está pensando nesta mulher que está grávida. E eu vejo aqui uma situação de uma mulher estar grávida, mas a outra parte não querer ajudar financeiramente. Ou não... eu vejo principalmente isso. Uma gravidez, uma mulher estar grávida, e alguém... eu vejo principalmente os homens não querendo ajudar. Não querer dar apoio, principalmente apoio material. E essa pessoa pode estar pensando nisso na gravidez. Também pode ser, se não for a gravidez aqui, porque eu vejo bastante forte a gravidez de alguém que poderia, no mês de junho, estar encoberta, não ter sido revelada. Mas se não for isso, essa pessoa pode estar pensando numa figura uma figura feminina que tem bastante influência na situação. Pode ser uma mãe, uma sogra, uma tia, uma avó. É uma figura feminina que tem muita influência na situação. Também, para quem está casado, os homens podem estar pensando na própria esposa, porque a imperatriz também se refere à esposa. Pode ser também o caso da esposa estar grávida, mas é uma situação aqui bastante de sofrimento, como obstáculo que tem que ser superado. No coração dessa pessoa tem o Cavaleiro de Copas. Uma das partes aqui quer fazer uma proposta amorosa, se declarar também, porque o Cavaleiro de Copas também se refere a declarações amorosas. Vejo principalmente os homens em relação às mulheres, e pode ser o caso de... antes disso, outra coisa é os homens principalmente pensando numa mulher bastante atraente, que a imperatriz também se refere a isso, que pode ser casada, também pode ser o caso, ou uma mulher que está grávida, também pode ser o caso. Aí tem que adaptar.
Mas, voltando aqui ao coração, essa pessoa quer se declarar. Eu vejo principalmente os homens. Quer se declarar, quer fazer uma proposta de relacionamento para uma mulher, que é bastante atraente porque tem 2 arcanos aqui que remete a mulheres, que eu vejo principalmente a figura feminina, e essa figura feminina é bastante bela, tem um corpo bastante atraente mesmo, e pode ser o caso dessa pessoa querer se declarar. Quem está solteiro ou solteira e já tem um interesse, porque tem um pajem de copas aqui, pode ser que essa pessoa queira se declarar a vocês, principalmente os homens, em relação às mulheres, porque eu vejo também um arcano de se declarar alguém que já é independente, uma mulher solteira, que não tem relacionamento, e é autossuficiente também. E pode passar a impressão de ter dinheiro, porque se veste muito bem. Essa pessoa pode gostar do luxo, mas não necessariamente. Mas pode passar essa impressão de ter dinheiro. Pode ser o caso também. Mas há afeto aqui pela pessoa, de modo a querer se declarar a alguém. Aí vocês adaptam. Eu vejo principalmente as figuras masculinas e o signo de peixes principalmente, porque esse arcano também se refere a peixes, mas pode ser signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. No futuro imediato, que é até o meio do mês de julho, tem o arcano Imperador. Eu vejo aqui um casal, a Imperatriz e o Imperador. E como eu falei, eu vejo uma situação específica. Vocês podem estar lidando, alguns podem estar lidando com homens, principalmente do signo de Áries. Eu vejo signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, mas principalmente Áries. E no futuro, até o meio do mês de julho, essa pessoa pode ser um homem casado, porque o imperador também se refere a homens casados, ou essa pessoa, como eu me referi à gravidez aqui de alguém, pode ser o pai da criança. E alguém aqui vai tomar o controle da situação, principalmente os homens aqui, e que tenham Áries forte no mapa. Pode ser o pai da criança tomando o controle da situação. Se não for, se a situação for, por exemplo, um triângulo amoroso, o pai da criança, e haver essa gravidez, o pai da criança vai querer tomar o controle da situação. Caso contrário, se for, por exemplo, um casal só, não haver triângulo, e haver ainda a gravidez na situação, o pai também terá o controle. Se não for isso, pode ser também uma figura de autoridade. Pode ser o pai, não da criança, mas o pai de uma das partes. Pode ser o pai, padrasto, sogro, avô, mas veja uma figura de autoridade masculina, principalmente, que tem o signo de Áries forte, a querer tomar o controle da situação e ou da relação que vocês têm com alguém. Pode ser o caso também. Como é um arcano maior aqui, também há o conselho de que uma situação irá ocorrer que pode envolver uma figura masculina
e que, se for mulheres aqui de Touro, as mulheres terão que ter as mulheres terão que lidar com uma figura masculina que é bastante dominante. Como eu falei, esse homem poderá controlar. Até essa figura masculina pode ser um pouco possessiva por ser dominante, um pouco controlador, de querer impor regras também. E as mulheres terão que lidar com este homem. Pode ser o pai de uma criança, para quem está grávida. Se não for, pode ser as figuras de autoridade que eu já me referi. Mas haverá essa situação onde envolverá controle e de alguém querer ditar regras, querer que a situação ocorra da forma que a pessoa quer, entendeu? Porque o imperador é um rei, né? O imperador é um rei e ele dita as regras para as outras, para o reino ficar organizado. E eu vejo principalmente isso, um homem, uma figura masculina. Nos temores dessa pessoa tem o 9 de ouros. E essa pessoa, uma das partes aqui, pode estar com medo em relação à independência, à autossuficiência de uma pessoa. Vejo principalmente da mulher, os homens em relação às mulheres, mas pode ser o contrário. Mas eu vejo principalmente os homens em relação às mulheres, com receio de que essa mulher seja autossuficiente, não precise dele. É o que eu vejo aqui, principalmente. Principalmente em relação a recursos materiais. E também vejo temores em relação, pode ser a uma mulher que é solteira, também pode ser o caso. Daquela pessoa que eu me referi antes, de uma mulher que é bastante atraente, que pode se vestir de uma forma a passar a impressão que tem dinheiro. Pode ser o caso, os temores envolvem essa situação também. Mas eu vejo principalmente medo da autossuficiência de uma pessoa, que pode ser principalmente das mulheres serem autossuficientes em relação aos homens. No ambiente tem o Rei de Paus. Pode ser essa mesma pessoa aqui que vai querer influenciar a situação até o meio do mês de julho. Eu acredito que seja a mesma pessoa, porque Rei de Paus também se refere aos signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário. Ou algumas pessoas aqui do signo de Touro podem estar lidando com 2 homens, por exemplo, de fogo, um de Áries e o outro que tem outro signo de fogo, principalmente Leão, por exemplo. E há essa pessoa, este homem, Rei de Paus, no ambiente, que poderá estar influenciando a situação também. Por isso que eu vejo principalmente esse rei ser o imperador. Para quem descobrir uma gravidez ou estar grávida, pode ser o pai da criança que vai querer tomar o controle da situação. E há a influência desse homem de fogo aqui, de querer tomar uma atitude em relação à situação e às pessoas envolvidas. Porque eu vejo aqui, pode ter mais de 2 pessoas aqui envolvidas, pode ser o caso. Como eu falei, pode ter uma situação de triângulo, porque eu vejo um casal, a imperatriz e o imperador. E esse Rei de Paus pode ser também o caso por causa da situação de traição para alguns, que é o obstáculo. E há esse homem aqui querendo influenciar também a situação
é uma pessoa bastante autoconfiante. Pode ser um homem que gosta de conquistar as mulheres, tem bastante vitalidade, é charmoso, pode ser bastante popular e ele vai querer influenciar a situação no mês de julho. Homens do signo de Touro que tem fogo forte no mapa podem ser vocês aqui em relação a outra pessoa, mas eu vejo que é principalmente uma pessoa externa, não vocês, no ambiente querendo influenciar também a situação. Nas esperanças da pessoa, como eu me referi antes, em relação à gravidez de alguém aqui, a maternidade, porque tem a imperatriz, eu vejo principalmente homens que estão nessa situação de ter uma mulher grávida, não querendo compartilhar os próprios recursos materiais. Eu vejo principalmente dinheiro, porque tem aqui o 4 de ouros. Se for um homem aqui, ele espera não compartilhar, não ajudar nessa situação. Porque o 4 de ouros, como vocês podem ver, o homem está agarrado ao que ele tem e não quer compartilhar com ninguém, até por medo de ficar pobre, medo de perder dinheiro numa situação. Há muita cautela em relação a isso. Touro tem um pouco dessa energia, então pode ser os homens taurinos em relação a outras mulheres, que pode ser de qualquer signo. Mas eu não falei dos signos. Vocês podem estar lidando com pessoas de água, que eu já falei, né? Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente Peixes. Pessoas de fogo, Áries, Leão, Sagitário, principalmente Áries. Algumas pessoas do signo de vocês de Touro ou Libra, principalmente mulheres desses signos, Touro ou Libra, e homens, mulheres de Touro, Libra ou Peixes, e homens de Áries ou Leão. E há essa situação aqui dos homens, principalmente, e como é naipe de ouros, pode ser os taurinos em relação às mulheres, ou que está nessa situação de haver uma gravidez, não querer compartilhar, não querer ajudar, não querer, por cautela, por medo de causar problemas financeiros. Eu vejo principalmente isso. Se não for isso, eu vejo... o que eu vejo aqui é essa situação de a pessoa não ser um pouco avarenta, um pouco mesquinho em relação à situação, de não querer compartilhar nada, inclusive recursos materiais. Mas se não for isso, pode ser que a pessoa espere juntar dinheiro, pode ser o caso também. Tem uma reserva de dinheiro por causa dessa situação de gravidez. Pode ser o caso, mas eu vejo principalmente não querer compartilhar os recursos materiais com alguém, que pode ser com figuras femininas, e principalmente para quem está lidando com mulheres grávidas aqui na situação. E na conclusão do mês de julho, há o 7 de espadas, que é outro arcano um pouco... que remete também à traição, mas a conclusão, vejo homens principalmente sendo um pouco... há uma energia aqui de malandragem, entre aspas. Pode ser escondendo coisas em relação a outra pessoa, ou mentindo mesmo, sendo um pouco esperto, eu vejo aqui.
ou pode ser até também um conselho para quem está lidando com uma pessoa que vocês sentem que há algo no ar, assim, que a pessoa não revela. E esse 7 de espadas pode ser um conselho a alguns de vocês a serem um pouco espertos, até para não se prejudicar. Talvez seja o caso de ocultar algumas coisas em relação a outras pessoas, para não se prejudicar. E ser bastante esperto em relação a essa pessoa que eu falei. Se alguém está lidando com uma pessoa que vocês sentem, porque a Lua, no passado recente, como eu me referi antes, vocês terem que usar a intuição numa situação que é bastante confusa, mês de junho, né? E se vocês sentem que a pessoa está escondendo algo, isso é intuição. E esse 7 de espadas pode ser o conselho de vocês, abrir os olhos, ser espertos em relação à pessoa que vocês sentem que está escondendo algo. Talvez até seja o caso de vocês terem que espionar alguém, por exemplo, fuçar nas redes sociais, tentar colher informações como esse homem aqui está fazendo. Ele roubou as espadas. Espadas também se refere a informações. Pode ser o caso, mas se não for, como uma situação aqui, como conclusão do mês de julho, pode ser que alguém esconda coisas em relação a vocês, ou vocês em relação à pessoa. Alguém seja mentiroso. Eu vejo principalmente homens ocultando coisas, principalmente a fala, porque é naipe de espadas, ocultando informações, sendo um pouco traiçoeiro ou traiçoeira, mas eu vejo principalmente homens. E para vocês terem cuidado com isso. Pode ser também o caso de vocês terem que lidar com a pessoa de ar, porque é naipe de espadas, que vai ser assim um pouco traiçoeira. Mas a conclusão é isso, é alguém sendo esperto aqui. E se a pessoa for assim, mentirosa, ocultando coisas, vocês vão acabar descobrindo. Porque o 7 de espadas, como vocês viram aqui, esse homem está ocultando, né, as coisas, mas ele deixou as pistas, 2 espadas lá atrás. E uma hora vai ser descoberto esse roubo, entre aspas. Então, se vocês estiverem lidando com alguém que é mentiroso, que é alguém que está ocultando algo, isso vai ser descoberto lá para o final do mês. E esse arcano, como conselho, também fala para vocês abrirem os olhos, serem espertos em relação às pessoas e à situação que vocês estão lidando ou vão lidar no mês de julho. É isso. A leitura ficou um pouco, eu acredito que tenha sido um pouco específica para um grupo de pessoas, ou até acredito que sejam uma parcela de pessoas aqui que podem estar lidando com algo parecido com isso. E eu espero que vocês tenham gostado da interpretação dessa leitura. Se identificaram com algo que eu falei na leitura, coloca nos comentários para eu saber se estou sendo precisa. E nos veremos no próximo mês.